Olá, queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Marca do Evangelho. E nós estamos na lição de número 6. Isso mesmo, hein? Lição de número 6, que está falando aqui sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. 5 aulas já se passaram. Eu creio que você tenha aprendido muito sobre a vida desse grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? E hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém. Olha que interessante, uma aula bem doutrinária hoje, hein? O Concílio de Jerusalém, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Mas antes, porém, vamos fazer uma oração para começarmos a nossa aula nesse domingo de manhã. Maravilhoso. Creio que você há muito tempo já está acordado, né? Já tomou seu café, ou ainda está naquele jejum, né? Naquela consagração. Deus possa abençoar a sua vida nesse domingo maravilhoso. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento ímpar, momento sem igual, a qual estamos aqui para aprender da tua palavra. Senhor, ensina-nos a instruir, meu Pai, os teus servos no teu caminho, Senhor. Ó Deus, abençoe cada adolescente, Senhor, que está assistindo essa aula, Senhor, neste momento. Pai, não somente a eles, mas toda a família, Senhor. Deus, eu te peço as tuas bênçãos sobre este lar, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso aí, beber uma aguinha, que a garganta está seca. A nossa leitura bíblica em classe, mas antes de falarmos sobre a leitura bíblica em classe, antes de lermos a leitura, olha só que interessante, nosso devocional da segunda-feira, do devocional aqui da semana da escola dominical. Segunda fala, está em Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 70, Colossenses, terça-feira, né, 3:11, na quarta, Romanos 1:6, depois Gálatas, capítulo 3, versículo 28, depois Romanos de novo, porque tem muitos Romanos, né? Romanos, né, 13:13, e por fim, Efésios, capítulo 2, versículo 8. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 7 ao 12, e depois o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: E havendo grande contenta, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabei que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, e dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E o versículo 12 disse: Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Agora lá no versículo 19 diz: Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. O evangelho, o cristianismo, vamos falar sobre o cristianismo. O cristianismo, né, é claro que vamos falar sobre ele. Nós vivemos o cristianismo, né? Então é sobre ele que estamos aqui para falar. O cristianismo que segue as doutrinas de Cristo. Nasceu, o seu berço, tem dentro do seu berço a Judéia. Jesus era judeu, os discípulos, né, judeus, galileus, israelitas, né, eles viviam dentro desse contexto da religião judaica. Porém, o cristianismo não é uma extensão do judaísmo. O cristianismo não é um apêndice do judaísmo. O cristianismo é algo totalmente diferente, a qual Cristo, né, como o pai do cristianismo, como o Cristo, né, ele é aquele a qual o cristianismo confessa toda a sua fé, a fé única. É por isso que ele é o nosso único e suficiente Salvador, ou seja, não precisamos de mais nada, a não ser crer no sacrifício expiatório e vicário de Jesus Cristo.
Agora o seguinte, existe, no mundo que nós vivemos, existem regras. Tudo quanto é lugar exige regras. Imagine um local sem regras. Imagine o trânsito, se não tivesse as regras. Imagine uma orquestra, se não tivesse as regras. Imagine a nossa vida, se não tivesse regras. Regras, geralmente, principalmente na idade, eu vou falar na minha idade, quando eu tinha meus 12 aos meus 15 anos, eu não gostava muito de querer seguir regras, não. Mas toda vez que eu não seguia uma regra, eu quebrava a cara. Teve vez que eu quebrei foi o braço. Fui pro hospital, fiquei quase uma semana lá, com o braço pendurado para cima, assim, porque eu não segui regras. Então, não é só a cara que a gente quebra, não. Quebra muita coisa mesmo, né? Por não querer seguir regras impostas na sala de aula, pelos professores, diretores, em casa, pelos nossos pais e na igreja, pelos nossos pastores, líderes. Então, nós não somos os donos dos nossos nariz. Hein? Eu não sou, vou viver a vida conforme eu quero. Não. Existem regras para viver em sociedade e também, né, dentro da igreja somos uma sociedade. Então vamos descobrir. Você já deve ter escutado sobre a lei de Moisés. Nesta lição, estudaremos sua importância para a identidade do povo judeu. Veremos o debate que surgiu entre os cristãos judeus sobre a necessidade dos cristãos não judeus seguirem as regras. Olha só, do judaísmo. Vamos lá. Como eu estava falando, pelo judaísmo, pelo cristianismo ter crescido, os primeiros cristãos foram judeus, muitos iam se convertendo. Muitos judeus que seguiam a lei de Moisés, principalmente a circuncisão e outros ritos da lei de Moisés, eles queriam implantar dentro do cristianismo essas regras. Mas só que o cristianismo, ele expandiu o quê? Fronteiras. Limites, divisas e fronteiras. Limite, vamos falar aqui, município, né? Municípios têm limite, estado de divisa e país tem fronteiras. Então, as fronteiras foram expandidas. O cristianismo expandiu tudo isso. Mas havia uma necessidade de regras, de conhecerem as regras. Então, aqueles primeiros cristãos, alguns judeus, principalmente que vieram das seitas dos fariseus, queriam que aqueles cristãos não judeus seguissem as regras. Ou seja, antes de se converter ao cristianismo, eles tinham que se converter ao judaísmo. Depois vamos falar, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão dos povos. Né? Quem é os judeus, quem são os gentios e quem é a igreja. Né? E a questão é o seguinte, a grande pergunta. Quem pode servir a Deus? Existem pessoas que não podem servir a Deus? Jesus, vamos lá, a grande comissão, Marcos capítulo 16, versículo 15. Depois de ressuscitar, ele se apresentou aos seus discípulos. Lá no versículo 14 diz assim que ele jogou em face a incredulidade deles. Primeiro Jesus falou, vocês são incrédulos. Vocês não acreditaram que eu ia ressuscitar. Né? Mas, portanto, ide por todo o mundo. Ele diz, versículo 15, Marcos 16. Ide por todo o mundo. Não é só na Judéia. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Aí, quem crê será salvo. E quem não crê será condenado. E esses sinais, quais sinais? Os sinais das maravilhas, e porão a mão sobre os enfermos e o curarão, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Esses sinais seguirão os que crerem. Olha que interessante. Não é você que tem que seguir o sinal, é o sinal que tem que seguir você. É você que tem que ir pregar o evangelho, e esses sinais, as maravilhas, vão te seguir. Ok? Então é o seguinte, os discípulos foram, né? E aqui na leitura bíblica em classe, o primeiro aqui foi Pedro, lá em Atos capítulo 11, ele teve aquele sonho com o lençol cheio de alimentos que os judeus não podiam comer, e Deus fala para ele, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E foi e pregou para Cornélio, toda a sua casa, e os mesmos foram até mesmo batizados com o Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, olha só, o evangelho tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Existiam nos tempos de Jesus, vamos lá, os judeus, quem eram os judeus?
além de ser aquele que era nascido na Judéia, era aquele que professava a religião judaica. Então, eles eram os judeus. E quem são os famosos gentios, que a Bíblia tanto fala? Todos aqueles que eram das demais nações. Qualquer nação não judia era gentil, estrangeiro, né? A qual, desde o Antigo Testamento, Deus promete que faria de um povo que não era dele, o povo dele. E Jesus ele veio também para todos, ide por todo mundo. E pregar, e também em Mateus ele fala para fazer discípulos tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Interessante que ele fala tanto em Jerusalém tanto e quanto. Não é primeiro um lugar e depois no outro não. Enquanto você prega um lugar, se estiver em outro lugar, pregue nesse outro lugar também. Então assim você está anunciando e fazendo com que o evangelho cresça ainda mais nos dias atuais. Então, como os gentios, eles não guardavam o mandamento, a lei de Moisés. A lei foi dada para o povo judeu. Os gentios, eles viviam segundo os seus ídolos, seus deuses, as suas religiões pagãs. E aí vem dois povos, né? Judeus e gentios. E agora vem Jesus e cria e funda um outro povo, chamado igreja. Quem é a igreja? A palavra eclésia, tirados para fora. Né? Jesus pega o judeu que se converte, o gentio que se converte, ele vira agora igreja. Ele é visto aos olhos de Deus como a igreja. Né? Aqui nós dividimos a igreja gentia, né? Porque a igreja é formada pelo gentio, a igreja judaica, mas para Deus igreja é igreja. Eu não sou. Às vezes a gente vai em uma igreja, aí as pessoas falam bem assim, né? É um prazer conhecer mais uma família de Jesus. Não, não é mais uma família de Jesus, é mais uma parte da família. Jesus não é polígamo, ele só tem uma noiva. E essa noiva está espalhada pelo mundo inteiro. Né? Nós somos partes, né, dessa igreja. Eu sozinho não sou igreja, mas eu sou membro de uma igreja. E tanto os judeus e os gentios, eles podem servir a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele começa a escrever aos Romanos falando do pecado dos gentios. Começa falando que os gentios abandonaram a Deus, serviram aos seus ídolos, né, viveram conforme o seu coração. Deus também os entregou às paixões infames. E quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca os gentios debaixo de uma condenação, é como se ele estivesse falando ali para os gentios e os judeus de braço cruzado ou batendo palma, falando, viu, é isso mesmo, dá-lhe Paulo, é de Deus, né? Paulo falando do pecado dos gentios, os judeus só, né? Essa é para você, irmão, fala mais, Jesus, é por aí, Jesus. Como se Jesus não soubesse o caminho, né? É por aí, Jesus, irmão, Jesus sabe o caminho. Mas tem uma hora que Paulo pega a sua metralhadora, Paulo pega o seu cajado, Paulo pega a sua pena, a sua caneta, né, que na verdade quem escreveu foi Técio, Paulo, né, ele ditou e quem escreveu foi Técio. A carta dos Romanos falou, vocês também, judeus, que estão julgando aí, que estão falando isso, mas vocês também, né, que são guardiões da lei, que falam a lei, vocês também estão no mesmo pecado. Aí Paulo pega o judeu, pega o gentil, coloca tudo no lugar só e fala, e todos pecaram e excluídos ficaram da glória de Deus. Não há um que faça o bem. Só que Paulo não deixou eles lá debaixo da condenação. Capítulo 3, Paulo começa a falar da justificação pelo sangue de Jesus Cristo. Ele fala lá que o salário do pecado é a morte, mas, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse gentil e esse judeu que estava lá embaixo na condenação, ele se levanta como igreja de Jesus Cristo pela a fé. Então, nós somos salvos pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Dizer que, eu estou pagando preço, eu sou salvo por isso, eu sou salvo porque eu sou circuncidado, porque eu sou portador da lei de Moisés, eu sou mais crente do que fulano, eu sou mais salvo do que ciclano, né? Porque tenho mais tempo de igreja. Como se no céu tivesse tempo de casa, né? Eu tenho tanto tempo e... Não, nada disso.
né? Então vamos continuar a leitura. O apóstolo Pedro havia passado por essa grande experiência, né? E aqui mais na frente, para refletir sobre essa questão, eles reuniram na igreja os apóstolos, os presbíteros e a equipe chegaram de Antioquia. Por quê? O apóstolo Paulo, né, que é o tema da lição, da revista, né, não podemos esquecer que estamos falando do apóstolo Paulo. Ele deu essa dor de cabeça para os discípulos. Como assim dor de cabeça, evangelista Fábio? Como assim? Ele começou a ganhar gentios em Antioquia, né, em Chipre, em vários lugares. Ele passava e ia pregando, nas suas viagens missionárias, ia pregando. Mas só que as pessoas iam se convertendo, aí vinham alguns judeus que se converteram em outro lugar, ia lá e semeava aquela contenta. Ó, você é crente? Sou. E você, como é que se converteu? Rapaz, veio Saulo aqui, Paulo, né? Que é o mesmo, Deus não mudou o nome, é só uma diferença de o nome romano para o nome judeu. Ah, porque veio aqui o apóstolo Paulo aqui, pregou aqui. Ah, mas ele falou que para vocês ser crentes também, para vocês ir para o céu, vocês têm que seguir a lei de Moisés. Não, ele falou isso não. Mas tem que ser assim. Ou seja, começaram a colocar coisas na cabeça dos novos crentes que não existia. Começaram a colocar, como o apóstolo Pedro fala aqui, ó, coisas que nem mesmo eles julgam tão pesado. Às vezes, a religião, às vezes, ela dá um jugo tão pesado, né? Mas Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Não existe peso para seguir a Jesus. Ele divide, ele pega as nossas cargas e nós caminhamos juntamente com ele, né? E para refletir sobre isso, houve em Jerusalém a primeira... O que foi o Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém foi a primeira reunião para discutir assuntos doutrinários. A primeira reunião da igreja. Talvez sem esse concílio, a igreja não alcançaria a dimensão que é hoje. Que foi ali que falou, ó, estamos crescendo, a dimensão está grande, nós temos que colocar regras, temos que colocar o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Para que parar esses murmúrios, esses disse-me-disse, essas rádios peão, essa rádio de corredores, né? Essas conversas paralelas. Para parar com isso, os discípulos juntaram todo mundo em Jerusalém, né? E agora foram resolver o que deveria ou não. Aí, de um lado, alguns irmãos que eram do partido dos fariseus e que creram em Jesus e defendiam que os não-judeus, ou seja, os gentios, fossem circuncidados e obedecessem a lei de Moisés. Em contrapartida, Pedro relembrou a sua experiência. Olha só, interessante aqui, que quem que levanta e fala? Pedro. Pedro era um judeu, era um ortodoxo. Pedro ele era bem religioso, né, dentro da sua religião judaica. É claro que ele não era lá dos fariseus, né, mas ele, interessante que essa reunião aqui, Pedro levanta não com um sentimento conservador demais, como se vamos colocar julgo demais, não, foi mais moderado. Aí até o espanto, Pedro, né, com seu temperamento, com essa moderação. Esse é o Pedro da espada, que queria cortar, não queria matar, né, mas ele era pescador, não era soldado, cortou a orelha de Malco. Esse é o Pedro, que de maneira nenhuma te negarei, mas negou, e agora levantou com intrepidez numa reunião de obreiros e contou a sua experiência que Deus tinha dado para ele, lá no capítulo 11. E outros também passaram por essa mesma situação, né? Olha só, Cornélio, Paulo e Barnabé acrescentaram os milagres que Deus estava fazendo por meio deles entre os gentios, fora de Israel. Então veio Paulo, Barnabé e Cornélio e falou, ó, Deus está operando maravilha no meio dos gentios. Deus está salvando o gentil, está curando o gentil, está ressuscitando mortos, Deus está fazendo grandes coisas no meio dos gentios, né? Então, quer dizer, Deus também olhou para os gentios. Ele não é mais o Deus só de Israel, é o Deus da igreja. É o Deus que amou
João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo todo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, durante o concílio, o apóstolo Tiago lembrou que a Escritura já havia anunciado que os não-judeus seriam parte do povo de Deus. Ele lembrou que o profeta Amós já havia explicado sobre isso. A decisão final, portanto, foi a que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus. Apocalipse, né, fala que João viu gente de toda povos, raças, tribos, nações. Então você, meu amigo, adolescente, que está agora ouvindo essa mensagem, assistindo essa aula, você também pode servir a Deus. Interessante que não tem idade. Eu vou ficar por aqui, eu vou servir a Deus só depois dos meus 18 anos, só depois dos meus 20 anos, depois que eu vou servir. Não, Deus quer você agora. Lembre-te também do teu Criador no dia da tua mocidade e da sua também adolescência, né? Então, esse é o momento, é a hora de você buscar a Deus. E agora, o que se deve fazer para servir a Deus? Bom, primeiro foi decidido, todos podem servir a Deus. Deus ama todo o mundo. E mais do que isso, não somente todos podem servir a Deus, mas também nós que somos igreja, temos a obrigação e o dever de fazer com que todos os povos e nações conheçam a esse Deus. Então, já que todo povo, todo mundo, todos os povos, não importa a origem, podem servir a Deus, eu como igreja sou o portador dessa verdade para falar para você. Jesus Cristo, ele te ama e quer salvar a sua vida, não importa a sua idade, não importa a sua raça, não importa o seu credo, né? Jesus é tão bom, que ele salva até filho de crente. Jesus salva até crente, você acredita? Tão bom que ele é. Ele salva todo mundo, salva o mais vil pecador também. Não importa quão grande é o seu abismo, para um grande pecador existe um grande Salvador, e nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E agora, o que eu devo fazer para servir a Deus? É uma pergunta. Uma segunda questão foi levantada no concílio. O que foi o concílio? Foi a reunião para decidir as doutrinas. Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para que crer em Jesus ser salvo? A pergunta é o seguinte: eu tenho que guardar o sábado? Eu tenho que ser circuncidado? Eu tenho que levar lá cerimônias religiosas judaicas para ser salvo? Eu preciso disso? Essa é a pergunta. A resposta é não, não, não e não. Você não precisa fazer parte do judaísmo para fazer parte do cristianismo. É como eu falei, o cristianismo ele é essencial. Ele é essencial. Na sua essência, tem como fé em Jesus Cristo. Os não-judeus precisavam seguir? Não. Os apóstolos concluíram que para os cristãos servirem a Deus não seria necessário viver como judeus, mas era importante que os dois grupos vivessem em comunhão. É complicado. É complicado. Eu não gosto de uma coisa, fulano gosta de outra coisa. Eu posso, eu não posso. Pessoas totalmente diferentes, culturas diferentes, viver juntos. Já pensou? Imagina então, lá em Coríntios, a festa do amor, cada um levava uma coisa. Hoje na igreja vai ter a festa do amor, cada um vai trazer um prato de comida. Aí o judeu vai trazer um prato, né, lá da sua cultura judaica e tal. Aí o camarada que não é judeu, vamos ao dia de hoje, leva uma feijoada. Mas como assim a feijoada? Porque feijoada para ser boa tem que ser uma porcaria. Como assim uma porcaria? Tem que ter, né, pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, né, linguiça de porco, né, bacon. Então tem que ter tudo de porco ali dentro. Então tem que, para ser boa, a feijoada tem que ser assim, né? Só que aquilo dali para o judeu era uma abominação. Como pode? Eu não como isso, você come aquilo e nós irmos para o mesmo céu. A questão não é, meu amigo, Paulo fala, Romanos, ninguém vos julgue pelo que comais, pelo que bebeis.
Ah, eu não quero comer carne de porco, eu não como carne de porco, né? Você não come carne de porco, é um direito seu. O que você não pode, o que eu não posso é basear a minha salvação no que eu estou comendo ou no que eu estou bebendo, no que eu estou comendo ou no que eu estou deixando de beber. Ah, então eu posso beber qualquer coisa? Oh, eu estou querendo aí descobrir umas coisas aí, já que você está falando que eu posso beber qualquer coisa. Bom, o apóstolo Paulo fala que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E todo aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Só entre vários versículos, vou deixar só esse para você, que está pensando que vai ser besteira, tá bom? Está pensando em procurar uma brechazinha na Bíblia para fazer besteira. Né? E demais, não vos embriaguei com vinho, porque nem lá contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E mais versículos que não, o tempo nos falta para falarmos sobre isso. Então, Pedro e Tiago, os apóstolos de Jesus, explicaram que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem. Pedro e Tiago, judeus, apóstolos de Jesus. Pedro, Tiago e João, faltou João aqui, né? Mas Pedro e Tiago aqui, que estavam no barquinho, que estava no Monte da Transfiguração. Pedro e Tiago, agora, falando sobre isso. E se Pedro e Tiago falou, quem sou eu para dizer contra, né? Mas os dois grupos precisavam ceder para manter uma boa comunhão. Ceder. Para manter comunhão é necessário ceder. Você não tem que amar uma pessoa ou ter comunhão com uma pessoa por causa de. Ah, por que você tem comunhão com fulano? Por causa disso, por causa daquilo. Não, não é por causa de. Mas é apesar de. É que é difícil. É por isso que o grande mandamento é o amor. Porque devemos que amar para poder conviver com as diferenças. O amor é que nos dá base para isso. O amor é que nos faz suportar isso. O amor é que nos faz viver esse cristianismo. A diferença, nós somos diferentes. Muitos e muito diferentes um do outro. E apesar das diferenças, devemos viver em comunhão. Não vivemos em comunhão porque nós somos diferentes. Vivemos em comunhão apesar de sermos diferentes. Essa é a base de tudo. Se andarmos na luz, é só uma coisa. 1 João 1,17. Agora eu esqueci. 1 João 1,17. Ou 1,7. Diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Olha que delícia, olha que maravilhoso. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Repare que antes da purificação do pecado, você tem que ter comunhão um com o outro. Ah, eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho comunhão com meu irmão. Parou. O meu espírito não lidar com o espírito de ciclano. Espera um pouquinho, irmãos. Nós somos lavados no mesmo sangue, batizados no mesmo espírito. Se você fala que o seu espírito não lidar com o espírito de fulano, alguém está com um espírito errado aí. Alguém está com um espírito diferente aí. Cuidado. Cuidado com esse negócio de meu espírito não lidar com o espírito de ciclano. Nós somos todos batizados, né, e lavados no mesmo sangue e batizados com o mesmo espírito. O espírito que é santo. Vamos lá, vamos continuar. Então apresentou-lhe 4 proibições aos não-judeus. Não comer carne de animais que foram oferecidos a sacrifícios a ídolos. Não comer carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado. Né? Não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Como assim não comer sangue, né? Aquela galinha molho pardo? Galinha molho pardo? Agora, depois o churisco, né? E além dessas coisas alimentares aqui, né, comida que foram oferecidas a ídolos, que foram oferecidas a deuses, né? Muitas pessoas, né, mês, acho que é setembro, não sei não, hein? Começa a distribuir balas aí que foram oferecidas a ídolos. Para com isso, sai fora. Né? Então é o seguinte, e também da imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, sexo antes do casamento, homossexualidade, lesbianismo, né? E mais coisas acerca da imoralidade sexual, se afastar de tudo isso,
Dessa maneira, os gentios respeitariam os costumes judaicos, em parte, e ficariam liberados a Cristo. Em Jesus, judeus e não-judeus formavam um só povo, a igreja, o povo de Deus. Agora, todos eles são a igreja. A organização das doutrinas na igreja. O que é doutrina? O que é doutrina? É uma crença verdadeira baseada no texto sagrado. Quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, a teologia ela divide a doutrina em vários aspectos. Um estudo sistemático de doutrina, por exemplo, né? Quando a gente doutrina sistemática. O que é um estudo sistemático? É um estudo em ordem. Vamos estudar, vamos compreender, vamos atender a Bíblia, onde está, já que é uma crença verdadeira baseada no texto sagrado, vamos procurar as doutrinas bíblicas. Vamos estudar doutrinas bíblicas. No mínimo 30, assim, que eu sei de qual aqui agora, algumas doutrinas bíblicas, né? Por exemplo, é uma verdade que está na Bíblia, é doutrina, tem que ser seguida. A doutrina não tem origem humana, tem origem em Deus, né? A doutrina, ela não muda, o tempo passa e continua a mesma coisa. O que era pecado no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, continua sendo pecado hoje. Essa doutrina não mudou. E ela tem uma abrangência universal. O que era pecado em 1900 e Noé é pecado hoje. O que é pecado no Brasil é pecado na China. O que é pecado na China é pecado nos Estados Unidos. Então, ela tem uma abrangência universal. Ela é imutável, não muda, né? A primeira grande doutrina a ser estudada, a ser compreendida, é a inspiração plenária da Bíblia. Como assim? Porque as doutrinas estão contidas na Bíblia. Para mim crer em Jesus ou em Jesus, para mim crer em Jesus, eu tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Que toda a escritura é divinamente inspirada. Que ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Que ela não é uma palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. Crendo nisso, nela eu vou ler, nela eu vou entender, nela eu vou compreender, nela eu vou estudar, nela eu vou me basear no texto que estão nela, que todas as coisas foram feitas por Deus, a criação de todas as coisas. Entre essas coisas, Deus também criou os anjos, doutrina dos anjos. Aí, todas as coisas, Deus criou o homem, né? Antropologia, Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano, mas esse ser humano, acontece com ele, ele peca. Ele desobedece a Deus. A martirologia, o pecado existe, é real, doutrina do pecado. Deus, ele não deixou o homem, né, no pecado, mas providenciou uma salvação para o homem, doutrina da salvação. Agora somos salvos, somos igrejas, devemos também crer sobre o batismo nas águas, doutrina do batismo nas águas, ceia do Senhor, santidade, regeneração, morte, doutrina da morte e ressurreição, escatologia, doutrina das últimas coisas, batismo com o Espírito Santo. Nós temos no batismo com o Espírito Santo, é uma doutrina, é verdade, e é para os tempos atuais. Então, tudo isso que eu falei são doutrinas bíblicas a serem estudadas, compreendidas e vividas por nós cristãos dos dias atuais. Nós cristãos do livro de Atos, capítulo 29. Como assim? Atos, capítulo 29. Mas Atos só tem capítulo 28, sim, porque Atos é o Atos da igreja, Atos dos apóstolos, Atos do Espírito Santo, e o Espírito Santo continua agindo, a igreja continua agindo. Então, se te perguntarem onde está o capítulo 29 de Atos, pode falar que está, né, ali do lado do INSS de Cariacica, aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Vou falar nisso, abrir um parênteses aqui. Nós somos da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, estamos nesse novo endereço, e eu queria convidar você para fazer um desafio a você, fazer parte dos 1000 valentes. Estamos aqui na antiga fábrica do couro. Quem é da região da Grande Vitória aqui, conhece aqui na Expedito Garcia, próximo aqui ao INSS, quase em frente ali onde que era a garagem da Itapemirim, né? Mas só que é do lado de cá de Campo Grande, dentro de Campo Grande aqui, na saída da Rua da Feira, tem a Câmara Municipal de Cariacica. Estamos aqui, nesse local, um local amplo, um local maravilhoso. Venha nos visitar também, né? E um local que os nossos filhos, nossos adolescentes, nossas crianças estão sendo instruídas e ensinadas na palavra de Deus conforme na pedagogia da idade deles, né? Enquanto os adultos estão cultuando a Deus aqui no templo, as crianças estão nas suas salas, nos seus departamentos, cultuando também. Não é um entretenimento, cultuando, aprendendo a palavra de Deus também. E você
E precisamos urgentemente de comprar esse espaço. E você possa nos abençoar também. Venha nos fazer uma visita. Venha ver que não é vaidade. Não é uma vaidade. Não é porque não é necessidade de um projeto de expansão do reino de Deus aqui em Cariacica, né? E Deus possa abençoar a sua vida, faça parte do Meus Valentes, né? Você pode ofertar ao Senhor nesse momento, também para a sua oferta da escola dominical, vai estar aí passando aqui na tela aqui, né? Vai estar passando aí o QR Code, as contas bancárias do Pix e do PicPay, e Deus possa abençoar a sua semente que está semeando bem na obra de Deus. Então vamos lá, né? A organização doutrinária da igreja. Essa reunião para discutir o assunto é chamada de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater o assunto doutrinário. E você, sabe o que é doutrina? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira, baseada no texto sagrado. É como eu falei, uma crença verdadeira, né? Vamos lá, você crê na inspiração plenária da Bíblia, ou seja, inspiração total da Bíblia? Então, é uma crença verdadeira, baseada no texto sagrado. Você crê que nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo? Está na Bíblia Sagrada. Você crê na atualidade dos dons espirituais? Você crê na atualidade do fruto do Espírito Santo? Tudo está aqui na Bíblia Sagrada, né? Então, é daqui, a Bíblia, o que é a Bíblia? É a nossa regra, é a nossa fonte de regra e fé. Como assim de regra e fé? É daqui a regra para a vida cristã. Como viver o cristianismo? Está aqui. Como é que eu vou saber como viver, como funciona o ser humano? É aqui. Vou dar um exemplo de você. Você compra, seu pai, sua mãe, né? Você ganhou um celular. Vamos lá, seu pai deu um celular a você. Na caixinha do celular, vem um celular, né? Tem um manual de instrução, né? Tem umas coisas. Quem lê manual de instrução? Uma geladeira, ninguém lê. Uma televisão, ninguém lê. Nenhum instrumento, ninguém lê o manual de instrução. E o ser humano veio com o manual de instrução como fazer para ele funcionar perfeitamente? Veio. A Bíblia Sagrada. Só que você só vai ler aquele manual lá da geladeira, do celular, do tablet, do notebook, né? Hoje não é mais um manual aqui, você procura um manual online, né? Mas é o manual. É o manual. Ou no YouTube um vídeo como funciona aquilo, né? Uma orientação que como operar aquilo, quando dá defeito, né? Quando você não sabe como fazer. Geralmente é assim. Nós só procuramos a Deus quando os defeitos começam a aparecer cada dia mais. Quando começamos a dar defeito. E defeito a gente dá todo dia. Somos uma máquina que era para funcionar perfeitamente, mas o pecado, né, ele enferrujou um pouco as nossas engrenagens. Mas que o óleo do Espírito Santo possa cair sobre essa engrenagem e você viver para a glória de Deus. A questão central que foi discutida é sobre o viver pela graça e não pela lei. A salvação ela é pela graça e não pela lei. Apesar, mas Tiago fala uma coisa, Paulo fala outra. Olha só. Vamos lá, vamos dar um exemplo sobre a lei de Moisés. Os 10 mandamentos. Eu sou obrigado isso, obrigado aquilo. Então já que aboliu tudo aquilo ali, eu posso praticar tudo. Bom, vamos lá. Jesus, certa feita, fala o seguinte: o grande mandamento é esse: amar a Deus de toda a sua alma, coração e entendimento. Amar a Deus. E o segundo é semelhante, ou seja, o segundo é igual: amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você ama o seu próximo, você não vai matar o seu próximo, você não vai cobiçar a mulher do seu próximo, você não vai roubar o seu próximo, você não vai mentir para o seu próximo, você não vai desejar mal para o seu próximo. Então Jesus vem e pega os 10 mandamentos e resume em 2: amar a Deus e amar o próximo. O mandamento de Deus é o amor. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vocês guardar a lei, se vocês circuncidar, se vocês guardarem no sábado, se vocês não comerem carne disso ou não comerem carne daquilo. Não é isso que Jesus fala. Nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Não por causa de, mas apesar de, né? Então, a salvação ela é pela graça. Então eu não vou praticar, por exemplo, boas obras, porque boas obras não salvam ninguém. Não. Você não vai praticar boas obras para ser salvo. Você pratica o bem porque você é salvo. Você não vai pregar para ser salvo. Você prega porque você é salvo. Você não vai amar
simplesmente para ser salvo, mas você ama porque você é salvo. É assim. Eu vou me batizar para ser salvo. Não, você não se batiza para ser salvo, até mesmo que o batismo não salva ninguém. Mas você vai se batizar, e o próximo batismo, final de agosto, aqui na Marcos do Evangelho, né? Você vai se batizar porque você é salvo. O batismo não é o objetivo, foi a consequência da salvação. Tudo que fazemos na igreja é consequência do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, a morte de Jesus Cristo. Né? É por ele e para ele que estamos aqui e por causa dele. Né? Então, é pela fé que somos salvos, não pelas obras. E isso deixou o Concílio de Jerusalém. Hoje, é um pouco mais fácil entender isso, mas naquele tempo, para o judeu entender, era difícil. Porque eles viveram toda a cultura, todo o seu tempo, vivendo debaixo de uma situação. E agora não é mais isso? Deus mudou? Não, Deus não muda. Deus não muda. Existe agora uma nova aliança. Esse é o Novo Testamento. Né? Todo o Antigo Testamento é inválido? Não, não. O Antigo Testamento testifica de Jesus. O Antigo Testamento, para quem lia o Antigo Testamento, ele estava falando que Jesus viria. Hoje, nós pregamos, porque o Antigo Testamento serve? Ainda serve. Ele é inspirado. Quando o apóstolo fala que toda a escritura é divinamente inspirada, ele não está falando do Novo Testamento, que nem era escrito ainda, ele está falando do Velho Testamento. Quando Jesus disse, examinai, pois, as escrituras, pois são elas que de mim testificam, ele não está falando do Novo Testamento, ele está falando do Velho Testamento. Isaías, né? Isaías, o profeta messiânico, né? Toda a Bíblia, de Gênesis, né, a Malaquias. Toda essa escritura é divinamente inspirada. E ele disse, aquele que crê em mim, como diz a escritura. Eu creio da minha maneira. Não, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, meu amigo adolescente, Deus possa abençoar você nesse dia de domingo maravilhoso. Vamos produzir o dia do Senhor. Todo dia é dia de produzir para Deus, mas vamos produzir um pouco mais, que é um dia mais exclusivo para Ele. Vamos produzir. Senta o dedo aí no curtir, vai lá e compartilha esse vídeo para os não crentes, para os crentes, compartilha para todo mundo. Use as suas redes sociais, use o seu celular para a glória de Deus. O salmista diz, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. O celular, que era a sua mão, possa bendizer o nome do Senhor. O notebook, né, compartilha aí, e quanto mais você pedir pessoas para curtir o vídeo, né, mais o YouTube vai mostrar para mais pessoas, e mais pessoas vão conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. As redes sociais são muito importantes. Vamos usar as redes sociais para evangelizar. Sábado no culto das crianças aqui na Musical Infantil, fiquei sabendo de muitas pessoas que vieram porque tiveram conhecimento do culto através do Instagram, das redes sociais. Então faça isso, né? Vamos, como diz, né, vamos bombar, vamos viralizar, né, no bom sentido, o reino de Deus, proclamar, anunciar, que Cristo possa vos abençoar rico e poderosamente a cada um de vocês. Deus Santo, Pai amado, em nome do seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço a tua bênção, a tua proteção, a tua guarda sobre cada adolescente, Senhor, que eles possam produzir e viver para ti, Senhor, nesse dia, que na noite desse domingo, Senhor, todos possam estar na tua casa, Senhor, sendo abençoados e sendo bênçãos para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos, gratos, crendo na resposta divina, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão, tua presença
força me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel.